Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 14 de dezembro de 2021, terça-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí para a gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, embora para os jogos. Bom, tropa, terça ou amanhã a gente tem pouquíssimos jogos, mas a gente tem jogos interessantes, porque a gente tem rodada do alemão, tem rodada do inglês também. Só que assim, como acabou a temporada brasileira, né, a gente vai ter poucos jogos no meio de semana mesmo, porque normalmente a gente já tinha terça-feira Série B, aí quarta e quinta Série A, sexta-feira tinha Série B de novo. Aí a gente enchia a nossa grade, né? Agora não, agora vai ser só esses jogos pingados mesmo das grandes ligas quando tiver jogo no meio de semana. Passando sobre ontem rapidamente. Ontem foi um dia bom pra gente, né? A gente cravou quase todos os palpites. O problema é que a gente errou dois, se não me engano. Foi o do Napoli, né? Que o Napoli é um time safado, esquece, não dá mais para entrar em mercado de resultados. O Napoli já acabou aquela fase dele, Napoli e Juventus. E faltou um golzinho no jogo do Furt, né? O problema de quem faz bilhete é isso. Eu deixei dois bilhetes, um aqui e um no Insta. Um tava o Furt, o outro tava o Napoli. Poderia ter colocado o Real Madrid, poderia ter colocado o Galo. Nossa, não, pode... Ó, na moral, nem tem jogo de volta. Nem tem jogo de volta, por favor, para não aumentar essa agulhada aí. Podia ter botado o PSV, podia ter botado gols no jogo do Ajax, mas enfim, faz parte. Então vamos lá sem enrolar, a gente tem 5 jogos para amanhã e o que eu vou começar é com o Mamelodi pelo Campeonato da África do Sul ao 12h30. O Mamelodi ele vai enfrentar o Baroka. Para quem não conhece o Mamelodi, ele é o atual campeão da África do Sul, completamente dominante. A gente vai olhar aqui na classificação. Ele em 15 jogos ganhou 11, empatou 4. Está com 37 pontos e o segundo colocado está com 25. Para vocês terem uma noção, em 15 rodadas a diferença já está em 12 pontos. Ele vai pegar simplesmente o Lanterna, o Baroka em 14 jogos, venceu apenas 2, empatou 4, perdeu 8, fez apenas 9 gols em 14 jogos, sofreu 15. E o Mamelodi é o contrário, ele tem um ataque muito forte, em 15 jogos fez 26 gols e sofreu apenas 5. Vamos dar uma olhada no histórico rapidinho. Histórico de confronto under, dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols. Mamelodi vem de 26 jogos de invencibilidade, dos últimos 10 em 8 foi a primeira equipe a marcar. O Baroka vem de 10 jogos sem vencer, 3 jogos sem marcar gols. É um time under, dos últimos 6 em 5, a gente teve menos que 3 gols, até porque é um time que tem um ataque muito fraco, então a tendência dos seus jogos é terem poucos gols mesmo. Então vamos lá, para essa partida aqui não tem muito o que enrolar, senão cravar a vitória do Mamelodi. Ele está jogando em casa, vai enfrentar o Lanterna. Pô, a tendência aqui é do Mamelodi vencer até com uma certa tranquilidade, porque tem uma defesa muito forte e o Baroka tem um ataque muito fraco, tá bom? E, como eu disse, a tendência é realmente do Mamelodi vencer e seguir seus passos aí rumo ao título. Eu ainda não tenho odd aqui, mas como é o contra o Lanterna, pô, a gente tem que ter aqui uma odd em torno de 1.30, tá? Se ela estiver próximo disso, vale a pena, pela diferença das equipes. Agora, se você tiver uma odd de 1.10, aí já esquece, beleza? Placar para mim desse jogo, 2-0 para o Mamelodi. 2h30 da tarde eu tenho o jogo do Brabo de Munique, que vai visitar o Stuttgart. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Brabo não tem jeito, já abriu 6 pontos de vantagem para o Borussia. Está com 15 jogos, 12 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Fez 47 gols e sofreu 16. É um time muito over, o rei do over 2,5. E eu tenho o Stuttgart, que é um time ali que está lutando contra o rebaixamento, está com 17 pontos, mas o Augsburg já está com 16. Em 15 jogos venceu apenas 4, empatou 5 e perdeu 6. Também é o time over, fez 22 gols, sofreu 25. Vamos dar uma olhada no histórico? O Bayern vem de 4 vitórias seguidas contra o Stuttgart. Dos últimos 5 jogos entre as duas equipes, todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Stuttgart vem de 3 jogos de invencibilidade. O Bayern vem de 5 vitórias consecutivas. Das últimas 10 em 9, a gente teve pelo menos 3 gols. E das últimas 9 em 7 foram ambas marcam. Então vamos lá, tropa. Para essa partida aqui, quero explorar 2 cenários. Primeiro é a vitória do Bayern, tá bom? Mesmo o Bayern jogando muito mal o último jogo, mesmo sendo fora de casa,
pô, não tem como ter um jogo do Bayern com uma odd aqui próxima de 1.30 e não querer buscar a vitória. Quem acompanha sabe que a odd do Bayern vem 1.10, 1.15, tem 1.25 aqui, é uma odd razoável, tá bom? Inclusive, para quem tem muita confiança no Bayern, dá para explorar o handicap asiático -1. Isso aí você está acreditando que ele vai vencer por pelo menos 2 gols de diferença, mas se ele só ganhar por 1, não perde, apenas anula. Aí você vai pegar uma odd, você vai pegar uma oddzinha melhor, tá? Eu acredito que o Bayern não deva jogar mal 2 jogos seguidos. A tendência realmente é que ele jogue bem essa partida aqui, vença, até porque o Stuttgart é um time bem mais fraco, um time que está ali próximo da zona do rebaixamento. O outro cenário para buscar é o mercado de gols. O mais de 2 gols e meio a gente entra praticamente todo jogo, até porque somente em 2 jogos na temporada inteira do Bayern a gente não teve 3 gols, tá bom? Então dá para explorar assim mais de 2 gols e meio, até porque o Stuttgart tem um time que é uma zaga muito fraca e o Bayern provavelmente vai fazer o primeiro gol depois que ele fizer o primeiro. Aí a tendência do jogo é abrir, porque o Stuttgart vai ter que sair da defesa e pode acabar levando mais, tá bom? O placar para mim desse jogo 4-1 para o Brabo de Munique. Continuando na Alemanha, às 4h30 eu tenho um jogo do Wolfsburg que vai receber o Colônia. Se a gente olhar aqui, são 2 races horríveis. O Wolfsburg ele vem de 4 jogos sem vencer e 3 derrotas consecutivas. E o Colônia, dos últimos 5 jogos, venceu apenas 1. Vamos dar uma olhada na classificação. São 2 equipes que estão bem próximas, né? A diferença entre elas é de 1 ponto. Só que a diferença é que o Wolfsburg é um time muito, muito melhor que o Colônia, só que é um time que não se encontra nessa temporada. Pô, temporada passada fez uma excelente campanha, tanto que ele disputou a Champions League, acabou não passando para essa próxima fase, mas ele tinha chance, se ele vencesse esse último jogo, ele poderia se classificar, mas acabou não vencendo. E vai pegar um Colônia. O Colônia começou bem o campeonato, porque o Colônia é um excelente mandante, ele estava bem aqui. Só que, pô, o time do Colônia é muito fraco, quase foi rebaixado na temporada passada. E aqui é o lugar dele mesmo, tá? Do meio de tabela para baixo. Ele aqui em cima, ele estava fazendo apenas uma figuração. Vamos lá, o Wolfsburg, 15 jogos, fez apenas 15 gols, sofreu 22. Já o Colônia, em 15 jogos, fez 23, sofreu 25. O Colônia é um time muito over, o Wolfsburg é um time que sofre muitos gols. Deveria ser over também, igual ele era a temporada passada. O problema é que ele não está se encontrando muito. O Colônia, como visitante, em 7 jogos ainda não venceu, empatou 4 e perdeu 3, fez 6 gols como visitante, sofreu 14. Foi o que eu disse para vocês, ele não está na zona do rebaixamento, porque o que está sustentando ele é ele jogando em casa. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Dos últimos 6 jogos entre as 2 equipes, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Wolfsburg não perde para o Colônia 3 partidas. O Wolfsburg vem de 5 derrotas seguidas, se a gente contar os jogos da Champions League. Vem de 7 jogos sem vencer, 7 jogos sofrendo gols. Dos últimos 7 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E o Colônia vem sofrendo gol nos últimos 4 jogos. Dito isso, para essa partida aqui, o que eu quero explorar, 2 cenários também. Primeiro é explorar o mercado de gols. A tendência desse jogo, né? O safe dessa partida é buscar mesmo o mercado de gols, porque eu tenho o Wolfsburg precisando voltar a vencer. São 5 derrotas seguidas, como eu disse, são 7 jogos sem vencer, é muita coisa para esse time do Wolfsburg, que teve um investimento legal. E a tendência dele jogando em casa, ele partir para cima, realmente para sair dessa situação que ele está. E aí a gente vai ter um confronto aberto, porque eu tenho um Wolfsburg jogando em casa, indo para cima, eu tenho um Colônia com uma defesa fraca, um time que é over, que também não vai ficar só na defesa, porque dá para explorar esse momento ruim do Wolfsburg e partir para cima também. Então acredito muito no jogo aberto. Margem de gol e meio, safezada mundo bet, mas a tendência desse jogo é a gente migrar para um ambas marcam ou até por mais de 2 gols e meio. Pode ser um jogo muito bom para buscar gols durante a partida, dependendo de como tiver a situação do jogo, tá legal? Porque o Colônia é um time que quando leva um gol, ele vai todo para o ataque e a tendência dele levar mais, e o Wolfsburg ele tá no desespero de tentar vencer novamente, beleza? O outro cenário que dá para explorar é um dupla chance para o Wolfsburg, analisando que o Colônia é um péssimo visitante, ainda não venceu, e no caso de um empate aqui, a gente conseguiria o green. O problema é entrar num dupla chance de um time que não vence. Isso torna perigoso, tá bom? Só que, para ser sincero com vocês, na minha opinião, esse é o jogo que o Wolfsburg vai voltar a vencer. É nessa partida aqui, o jogo ideal contra o Colônia, mais fraco e péssimo visitante, tá bom? Só que se você quiser entrar, eu aconselho ir com o empate para você ficar mais safe. Possível, tá bom? Possível. Placar para mim desse jogo, 3-1 para o time da casa. Também às 4h30, só que agora pelo campeonato inglês eu tenho o jogo do Manchester United que vai visitar o Brentford. Isso aqui tem tudo para ser um jogão, porque eu tenho 2 equipes overs.
Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Manchester já é o quinto, já entrou na zona da Europa League e está apenas um ponto da Champions League. Esses três aqui, se não acontecer nenhuma catástrofe, eu gosto sempre de lembrar para vocês. Cara, isso aqui esses três não vão alterar, eles só podem mudar entre si, mas ninguém vai chegar aqui neles não, porque além de eles terem um elenco melhor do que todos eles estão jogando muita bola, tá bom? E eu tenho o Manchester, né, como eu disse, que quer entrar nessa zona da Champions League e ele vai visitar o Brentford. O Brentford é uma grande surpresa porque é um time que acabou de subir para a primeira divisão e está fazendo uma campanha legal. Pô. Tá aqui no meio da tabela em 16 jogos, ganhou 5, empatou 5, perdeu 6. É um time over, como eu disse, fez 21 gols, sofreu 22. Time que empatou com o Liverpool, time que ganhou do Arsenal. É um bom time o Brentford. E o Manchester United, como eu disse que ele era over, fez 26 gols e sofreu 24. Vamos dar uma olhada no histórico? Brentford vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos, dos últimos 9 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols e também 7 foram ambas marcam. O Brentford dos últimos 7 jogos em 6 foi a primeira equipe a sofrer. Já o Manchester vem de 6 jogos de invencibilidade, dos últimos 6 jogos em 5 a gente teve menos que 3 gols. Foi só sair o Solskjaer, que o Manchester voltou, tá? Pode não estar jogando bem, mas pelo menos está conseguindo os resultados sem jogar bem. Com o Solskjaer, ele além de jogar mal, ele perdia. Nos últimos 6 jogos, o Manchester foi, em 5, o Manchester foi a primeira equipe a marcar. Então vamos lá, tropa. Para essa partida aqui é o seguinte, também quero explorar 2 cenários. O primeiro e o mais safe para mim é o mercado de gols, porque eu tenho o Brentford, que é um time bem óbvio, não é um time que fica só na defesa, é um time que parte para ataque independente do time que ele enfrenta. É bem legal de ver a abelhinha jogando. E eu tenho o Manchester United que, porra, com todo respeito ao Brentford, mas o Manchester United ele não pode perder pontos para o Brentford. Se ele quiser realmente uma vaga na Liga dos Campeões, é um tipo de jogo que ele tem que vencer. Tá? Então ele vai ter que partir para cima dessa partida aqui e a tendência da gente ver um confronto aberto é muito grande. Dá para explorar um mais de 1,5 gols, um mais de 2,5 gols que vem muito quente e o ambas marcam também. Só que vai depender um pouco do De Gea. Se ele tiver num dia inspirado, igual nesse último, esse ambas marcam não vão sair não. O outro cenário é buscar um Manchester empate anula, o Manchester que está invicto. O Manchester tem um ataque muito forte, o problema do Manchester é justamente essa zaga horrível, que acaba fazendo ele se complicar na partida. Mas sendo bem sério com vocês, por mais que seja perigoso, dá para explorar o Manchester empate anula sim. Tá? Tem jogo que eu falo, tropa, não entra no Manchester. Eu não colocaria meu dinheiro no Manchester, mas esse jogo eu colocaria sim, tá? Com o empate. Placar para mim dessa partida, 2-1 para o United com sofrimento. Sempre com sofrimento. E para a gente fechar o nosso dia, às 5 horas da tarde, também pelo Campeonato Inglês, eu tenho o jogo do outro Manchester, que é o City, que vai receber o Leeds United. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pô, se inscreva no canal. Quiser deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês. Gosto sempre de lembrar, eu tenho sempre que lembrar, porque eu tenho certeza que você já esqueceu, pô. Eu tenho certeza que mesmo fazendo vídeo aqui todo dia, sempre eu lembrando, você já esqueceu. Então dá o like aí, por favor, na moral, para o nosso canal crescer. Vamos lá, olha essa race aqui do City. Pica, tá? Não tem jeito. Vamos dar uma olhada na classificação de novo. O City é o líder, só que esses 3 aqui, principalmente esses 3, eles não podem tropeçar. Porque, ó, City 38, Liverpool 37, Chelsea 36. Cara, isso aqui tu tropeçar igual o Chelsea. Tropeçou, já foi para terceiro. Se ele tropeçar, o Liverpool ganhar, o Chelsea ganhar, já cai para terceiro. Então, jogando em casa contra o Leeds, é jogo que ele tem que vencer. Por mais que o Leeds tenha melhorado, quem acompanha os jogos do Leeds, pelo menos esses últimos, ele tem jogado bem, jogou muito bem contra o Chelsea, para ser sincero com vocês, na minha opinião, né? Isso aqui é só minha opinião. O Leeds ele só perdeu porque tiveram aqueles 2 pênaltis, tá? Porque o Leeds, se você pegar o jogo em si, teve um momento da partida, depois que o Leeds empatou, que o Leeds estava em cima do Chelsea, parecia que o Leeds era o Chelsea. Mas aí, fizeram 2 pênaltis no zagueiro, que é o Rudiger, complicado. Vamos lá, dos últimos 9 jogos entre as 2 equipes, em 7, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6, em 5 foram ambas marcam, histórico de confronto over. O City, dos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam, até porque o ataque do City é muito forte. Só esse último jogo que o City jogou, que ganhou de 1-0, foi um jogo meio confuso, porque teve uma expulsão no primeiro tempo, uma expulsão bem ridícula, por sinal, do Jimenez. Aí o City conseguiu fazer um golzinho de pênalti, mas normalmente o ataque do City funciona.
O Leeds dos últimos 7 jogos em 5 foram ambas marcas. O Leeds é um time vida louca, é um time que vai para ataque também, não respeita o adversário, mesmo que ele leve gols, né? Mesmo que ele vai levando mais, ele continua partindo. E aqui é um jogo bom para a gente ver gols sim, tá? Mais de 2 gols e meio que vem muito, muito quente para essa partida, tá bom? A tendência do Manchester City vencer, só que eu não vou buscar essa cotação de 1.14, tá bom? A tendência do Manchester City vencer o primeiro tempo, que a maioria dos jogos ele vence. O problema é que esses últimos jogos ele tem vacilado nessa vitória do primeiro tempo. Então eu vou ficar de fora, deixo só para quem é ousado. Para mim é o jogo que eu venho buscar gols. Vou te falar, posso até buscar uma possível goleada do Manchester City nessa partida aqui. Se o Leeds fizer o que ele faz melhor, que é partir para cima quando está perdendo. Não quer dizer que ele vai partir para cima e vai ficar levando gol, tá? Esse último jogo contra o Chelsea, ele partiu para cima e estava jogando bem. O problema é que o Manchester City é um time mais organizado que o Chelsea, é um time que castiga muito mais no contra-ataque. Placar para mim dessa partida, 3-0 para o City. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de terça-feira. A gente não tem muito jogo, mas a gente tem jogo interessante. Toma cuidado com jogos de Copa. A gente tem rodada de Copa do Rei, só que a maioria dos times não tem odd, então não fica forçando odd em Copa. Tá bom? Porque os times botam time B, botam time mistão e acabam se complicando. Agora tem a Copa da Itália. Esses jogos aqui podem ser interessantes para gols, tá? São partidas únicas também. E normalmente a Copa Itália, o jogo da Venezia, do Udinese e do Genoa são jogos bons aqui para gols. Deixa eu ver esse do Udinese como tá. Para mim, cotação baixa, por mais que o Crotone seja um time mais fraco, um time da segunda divisão, o Udinese não tem jogado nada, tá? Então tome cuidado. Eu esperaria esse jogo aqui, pode ser um jogo interessante, tá? Porque o Udinese está jogando em casa. Agora eu esperaria essa partida, se o Udinese realmente estivesse jogando muito em cima e essa cotação chegasse a 1.5, daria para fazer uma entrada. Pré-live a 1.3, tô fora, tá? Pré-live aqui eu exploraria mais o mercado de gols. Então é isso, tropa. Tamo junto, muita fé. Não esqueça de fazer gestão de banca, hein? Bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma triplinha pra gente. Primeiro jogo cravei a vitória seca do Brabo de Munique. Mesmo jogando fora de casa, tem tudo para vencer um time fraco ali próximo da zona do rebaixamento, que é o Stuttgart. Eu acredito muito nessa vitória. Segundo jogo, coloquei mais de gol e meio entre o Brentford e o Manchester United. São duas equipes bem over e o Manchester precisando se expor fora de casa, indo ali em busca da vaga da Champions League. Para fechar o nosso bilhete, coloquei mais de gol e meio entre o Wolfsburg e Colônia. Wolfsburg, 7 jogos sem vencer, precisando muito vencer jogando dentro de casa em Colônia, que é o time que tem uma das piores defesas da competição. A tendência da gente ver um jogo aberto é muito grande. Essa nossa tripla deu um total de 2 de odd, cravadíssima, então bom sinal, hein? Bom sinal. Tamo junto, muita fé, pra cima!